Não toque nela. Faxineira humilde enfrenta uma avó cruel para defender a filha do pastor milionário. E a verdade choca a igreja. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O pano de limpeza deslizava sobre o mármore frio do corredor quando Kátia ouviu a voz áspera vindo do quarto de Laila. Ela parou o movimento das mãos e prestou atenção, fingindo estar concentrada na limpeza. Endireite essas costas, menina. Ninguém precisa ver essa sua fraqueza. A voz de Verônica era fria e afiada. Kátia se aproximou discretamente da porta entreaberta. Através da fresta, ela viu a elegante senhora de cabelos grisalhos ajustando com força o aparelho ortopédico na perna magra de Laila. A menina de 12 anos mordia o lábio inferior, lutando contra as lágrimas que insistiam em aparecer. Dói, vovó, sussurrou Laila, suas mãos pequenas agarrando o colchão. A dor fortalece o caráter, e você precisa de muito fortalecimento, respondeu Verônica, apertando ainda mais as correias do aparelho. Nossa família tem uma reputação a manter. Você não pode aparecer mancando por aí como uma inválida. O coração de Kátia se apertou. Ela conhecia bem aquela dor. Não apenas a física, mas a emocional que vinha junto com as palavras cruéis. Durante seus 28 anos de vida, havia experimentado isso na própria pele. Mas eu não consigo andar direito sem as muletas. A voz de Laila tremeu. Então aprenda e pare de reclamar. Seu pai já tem problemas suficientes, sem ter que se preocupar com uma filha problemática. Kátia fechou os olhos por um momento. As palavras de Verônica a transportaram de volta para sua própria infância. Ela tinha apenas 8 anos quando tudo aconteceu. Estava brincando no quintal com seu irmão mais novo, Miguel, de apenas 5 anos. Ela havia sugerido que subissem na árvore alta, que ficava no fundo do terreno. Vamos, Miguelinho, eu subo primeiro e te ajudo, havia dito, cheia de confiança. Mas Miguel escorregou, o galho quebrou, e quando ele caiu, bateu as costas em uma pedra pontiaguda. Os médicos disseram que ele nunca mais caminharia. Sua culpa, tudo sua culpa, Kátia. Se você não tivesse levado seu irmão para aquela árvore maldita. A voz de seu pai ainda ecoava em sua mente, mesmo depois de todos esses anos. Desastrada. Foi isso que você foi. Uma desastrada que destruiu a vida do seu irmão. Sua mãe completava, toda vez que olhava para ela com aqueles olhos cheios de decepção. Agora, observando Laila sofrer nas mãos de Verônica, Kátia sentia a mesma sensação de impotência que experimentara na infância. Pronto, agora levante e ande até a janela. Quero ver você andar direito, ordenou Verônica. Laila se levantou com dificuldade, pegou suas muletas e deu alguns passos hesitantes. Seu rosto estava pálido de dor, mas ela tentava manter a postura ereta como a avó exigia. Mais devagar. As pessoas vão pensar que você está desesperada para chamar atenção. E pare de fazer essa cara de sofrimento. Sorria. Kátia apertou o pano de limpeza entre os dedos. Como uma avó podia ser tão cruel com a própria neta? Como podia transformar uma condição médica em motivo de vergonha? Está melhor assim, vovó? Perguntou Laila, forçando um sorriso triste. Ainda não está bom o suficiente, mas vai ter que servir por enquanto. Verônica saiu do quarto sem olhar para trás, passando por Kátia como se ela fosse invisível. Como sempre. Para a matriarca da família, as funcionárias eram parte da mobília, úteis, mas insignificantes. Assim que Verônica desapareceu pelo corredor, Kátia entrou no quarto. Laila estava sentada na beira da cama, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Oi, querida, disse Kátia suavemente. Está tudo bem? Laila levantou os olhos azuis inchados. Oi, dona Kátia. Está sim, só estou um pouco cansada. Mentirosa, pensou Kátia, mas sorriu com carinho. Que tal um copo de água fresquinha? Tenho uns biscoitos gostosos na cozinha também. A vovó disse que eu não posso comer entre as refeições. Diz que vou ficar gorda e mais feia ainda.
A raiva subiu pelo peito de Kátia como fogo, mas ela respirou fundo e se controlou. Sua avó não está aqui agora e um biscoitinho não vai fazer mal a ninguém. Além disso, você é linda, Layla. Muito linda. Pela primeira vez naquele dia, um sorriso verdadeiro apareceu no rosto da menina. Obrigada, dona Kátia. A senhora é muito gentil comigo. Kátia se sentou ao lado dela na cama. Sabe, quando eu tinha sua idade, também passava por momentos difíceis. E sempre havia alguém que me dizia que eu não era boa o suficiente. Como a senhora fazia para não ficar triste? Às vezes eu ficava triste, sim, mas descobri que as palavras das pessoas só têm o poder que a gente dá para elas. Você é especial, Layla. Não deixe ninguém te convencer do contrário. A conversa foi interrompida pelo som de passos no corredor. Verônica estava voltando. Kátia se levantou rapidamente e pegou seu pano de limpeza. Lembra do que conversamos, sussurrou para Layla antes de sair. Enquanto continuava limpando o corredor, Kátia não conseguia tirar da cabeça a imagem da menina sofrendo. Era como olhar para um espelho do passado, vendo sua própria dor refletida nos olhos de Layla. Durante o intervalo do almoço, Kátia se refugiou no pequeno quarto dos fundos, onde guardavam os produtos de limpeza. Era o único lugar na mansão onde podia ter alguns minutos de privacidade. Sentou-se na cadeira velha e pegou o celular do bolso do uniforme. Com cuidado, ela abriu a galeria de fotos e procurou por uma imagem específica. Lá estava ela, uma foto desbotada e manchada que havia digitalizado anos atrás. Na imagem, uma menina de 8 anos sorria abraçada com um menino menor de 5 anos. Ambos estavam sujos de terra, felizes após uma tarde brincando no quintal. Miguel, sussurrou, tocando a tela delicadamente. A foto havia sido tirada apenas uma semana antes do acidente, antes de tudo mudar para sempre, antes dela se tornar a filha que destruiu a família. Seu irmão agora tinha 25 anos e morava em um apartamento adaptado que ela ajudava a pagar. Ele havia aprendido a ser independente, trabalhava como programador e até tinha uma namorada. Mas isso não diminuía a culpa que Kátia carregava. Se eu tivesse sido mais cuidadosa, se eu não tivesse insistido para subir naquela árvore, as mesmas palavras que se repetiam em sua mente há 20 anos. Um som de piano interrompeu seus pensamentos. Era Layla praticando no salão principal. A melodia era suave, mas Kátia podia ouvir pequenos tropeços nas notas. Curiosa, ela guardou o celular e caminhou silenciosamente até a entrada do salão. Layla estava sentada no banco do piano de cauda, suas muletas apoiadas ao lado. Seus dedos pequenos tentavam acompanhar a partitura à sua frente. Mais forte, Layla. Essa música precisa ter força. A voz de Verônica cortou o ar. A menina tentou tocar com mais intensidade, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Era difícil concentrar-se sob o olhar crítico da avó. Assim não. Você está fazendo tudo errado. Desde o começo. Layla parou de tocar e olhou para a partitura com frustração. Desculpa, vovó. Posso tentar de novo? Pode, mas desta vez quero perfeição. Não quero que você me envergonhe no recital da igreja no próximo mês. Kátia observou enquanto Layla recomeçava a música. A menina estava claramente nervosa, e quanto mais nervosa ficava, mais erros cometia. Era um ciclo cruel que Kátia conhecia bem. Para tudo! Gritou Verônica de repente. Você está fazendo de propósito. É impossível alguém tocar tão mal sem querer. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Layla. Eu estou tentando, vovó. Eu juro que estou tentando. Tentar não é suficiente. Você tem que conseguir. Nossa família não aceita mediocridade. Verônica se aproximou do piano e fechou a partitura com força. Chega por hoje. Vá para seu quarto e pense no que fez de errado. Amanhã quero ver uma apresentação decente. Layla pegou suas muletas e se levantou lentamente. Suas mãos ainda tremiam, agora não apenas de nervosismo, mas de tristeza.
Ela passou por Kátia na entrada do salão, mas não a viu. Seus olhos estavam fixos no chão. Verônica arrumou alguns papéis em cima do piano e murmurou para si mesma. Não sei o que Arthur estava pensando quando decidiu ter uma filha, especialmente uma assim. A raiva queimou no peito de Kátia. Como alguém podia falar assim sobre uma criança? Sobre sua própria neta? Ela esperou Verônica sair do salão e depois subiu as escadas em direção ao quarto de Laila. A porta estava fechada, mas ela podia ouvir o som abafado de choro do outro lado. Kátia bateu suavemente. Laila, sou eu, dona Kátia. Entre, veio a resposta fraca. A menina estava deitada na cama. Suas bochechas estavam vermelhas de tanto chorar. Posso me sentar aqui? Perguntou Kátia, apontando para a beira da cama. Laila concordou e se sentou fazendo espaço. Dona Kátia, por que eu não consigo fazer nada direito? A pergunta atingiu Kátia em cheio. Era exatamente a mesma coisa que ela se perguntava quando criança. Quem disse que você não faz nada direito? A vovó, ela diz que eu sou uma decepção, que papai já tem problemas suficientes na igreja sem ter que se preocupar comigo. Kátia segurou as mãos pequenas de Laila. Escuta bem o que eu vou te falar. Você não é uma decepção. Você é uma menina de 12 anos que está fazendo o melhor que pode, e isso é mais do que suficiente. Mas o piano, eu nunca vou conseguir tocar direito. Sabe o que eu acho? Acho que você toca lindamente. E acho que sua avó esqueceu como é ser criança e cometer erros. Laila olhou para Kátia com esperança. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. Quer que eu te conte um segredo? A menina concordou animada. Quando eu tinha sua idade, eu também tinha alguém que me criticava o tempo todo. Alguém que me fazia sentir que eu não era boa o suficiente. Quem? Meu pai. Ele me culpava por algo que havia acontecido com meu irmão. E durante muito tempo eu acreditei nele. Pensei que realmente era uma pessoa ruim. Mas a senhora não é ruim. A senhora é a pessoa mais gentil que eu conheço. Kátia sorriu. Obrigada, querida. E você sabia que gentileza é uma das qualidades mais importantes que uma pessoa pode ter? Mais importante do que tocar piano perfeitamente. A vovó não acha isso. Sua avó está errada sobre muitas coisas. E uma delas é sobre você. Elas ficaram conversando por mais alguns minutos, até que Kátia ouviu passos no corredor. Era melhor voltar ao trabalho antes que Verônica descobrisse onde ela estava. Preciso ir agora, mas quero que você saiba que sempre pode conversar comigo, está bem? Está bem, dona Kátia. Obrigada por ser tão carinhosa comigo. Enquanto descia as escadas, Kátia sentiu algo mudando dentro dela. A dor que carregava há 20 anos, a culpa pelo acidente de Miguel, tudo isso parecia ter encontrado um propósito. Proteger Laila era mais do que um trabalho ou um instinto maternal. Era uma chance de redenção que ela nunca havia imaginado que teria. Na manhã seguinte, Kátia estava organizando os produtos de limpeza quando ouviu a voz calorosa do pastor Arthur ecoando pelo corredor. Ele estava descendo as escadas, já vestido com seu terno impecável, o sorriso genuíno estampado no rosto como sempre. Bom dia, Kátia. Como está nossa guerreira da limpeza hoje? Cumprimentou ele, parando na entrada da cozinha. Bom dia, pastor Arthur. Estou bem, obrigada, respondeu ela, secando as mãos no avental. Arthur se serviu de uma xícara de café e se encostou no balcão da cozinha. Diferente de sua mãe, ele sempre tratava Kátia com respeito e carinho genuínos. Era impossível não gostar dele. Kátia, preciso conversar com você sobre algo muito especial, disse ele, os olhos brilhando de empolgação. Claro, pastor. O que posso fazer? Como você sabe, nossa igreja está completando 25 anos de fundação. É um marco histórico para a nossa comunidade. Kátia concordou, lembrando-se dos preparativos que havia observado durante as últimas semanas. Pois bem, decidimos fazer uma celebração grandiosa. Será no próximo domingo, dia 15. Teremos convidados especiais, a elite de São Paulo estará presente e o mais importante,
Ele fez uma pausa dramática. Tudo será transmitido ao vivo pela televisão. O coração de Kátia deu um pequeno pulo. Ela sabia que quando havia eventos importantes, a pressão sobre Laila aumentava consideravelmente. Que maravilha, pastor! Deve estar muito animado. Estou mesmo. Será a oportunidade de mostrar como Deus tem abençoado nossa obra. Teremos políticos, empresários, formadores de opinião. Vai ser histórico. Arthur tomou mais um gole do café, claramente entusiasmado com o evento. E é aqui que preciso da sua ajuda, Kátia. Você sempre deixa nossa casa impecável, mas para este evento específico, eu gostaria que você fizesse uma limpeza especial no salão principal no domingo de manhã, bem antes dos convidados chegarem. Claro, pastor. Pode deixar comigo. Eu sabia que podia contar com você. O salão vai estar cheio, as câmeras vão capturar cada detalhe. Tudo precisa estar perfeito. Kátia forçou um sorriso, mas por dentro sentiu uma preocupação crescente. Se Arthur estava nervoso com a perfeição do evento, ela podia imaginar como Verônica estaria. Pastor, posso perguntar uma coisa? Claro, fique à vontade. A Laila vai participar da celebração? O rosto de Arthur se iluminou ainda mais. Ah, sim! Minha filha vai tocar piano durante o evento. Será a primeira vez que ela se apresentará publicamente. Estou muito orgulhoso. O estômago de Kátia se contraiu. Laila, nervosa e insegura como estava, sendo exposta na televisão para centenas de pessoas, sob o olhar crítico de Verônica. Ela deve estar animada, mentiu Kátia. Na verdade, ela está um pouco nervosa, mas minha mãe tem trabalhado intensamente com ela nos ensaios. Mamãe tem uma experiência incrível com apresentações. Quando era jovem, ela tocava em concertos importantes. Entendo. Ela está sendo um pouco rigorosa com a Laila, mas é para o bem dela. Quer que minha filha brilhe neste dia especial. Kátia escolheu as palavras cuidadosamente. Pastor, a Laila é uma menina muito sensível. Talvez ela precise de um pouco de encorajamento além da disciplina. Arthur a olhou com curiosidade. Você acha que ela não está bem? Não é isso. É só que, bem, ela é uma criança e crianças cometem erros quando estão nervosas. Você tem razão. Vou conversar com ela hoje à noite, dar aquele apoio paternal que ela precisa. Kátia sorriu aliviada. Arthur era um bom pai, apenas estava muito ocupado para perceber o que acontecia bem debaixo do seu nariz. Tenho certeza de que ela vai ficar muito feliz com isso. Obrigado pela sugestão, Kátia. Às vezes a gente fica tão focado nos detalhes que esquece do que realmente importa. Naquele momento, Verônica entrou na cozinha. Ela estava vestida elegantemente, como sempre, e trazia uma lista nas mãos. Arthur, que bom que você está aqui. Precisamos revisar os últimos detalhes do evento. Claro, mãe. Kátia, muito obrigado pela conversa. Nos vemos depois. Arthur saiu da cozinha, deixando Kátia sozinha com Verônica. A tensão no ar era imediata. Kátia, espero que você entenda a importância do que vai acontecer no domingo, disse Verônica, sem levantar os olhos da lista. Sim, senhora. O pastor Arthur já me explicou. Ótimo! Então você sabe que não podemos aceitar nenhum tipo de incidente. A forma como ela disse incidente fez Kátia entender que estava se referindo a Laila. Claro, senhora! Minha neta vai se apresentar pela primeira vez para um público importante. Ela precisa estar impecável, sem tropeços, sem hesitações, sem... Ela finalmente olhou para Kátia, sem demonstrações desnecessárias de fraqueza. Ela é apenas uma menina, dona Verônica. Os olhos de Verônica se estreitaram. Ela é uma menina que representa nossa família. E nossa família não tolera mediocridade. Tenho certeza de que ela vai se sair muito bem. Ela tem que se sair muito bem, não há alternativa. Verônica saiu da cozinha, deixando Kátia com uma sensação ruim no estômago. O evento que deveria ser uma celebração estava se transformando em uma pressão insuportável para uma menina de 12 anos.
Durante o resto do dia, Kátia observou os preparativos da casa. Flores sendo entregues, móveis sendo reposicionados, telefonemas constantes sobre os últimos detalhes. Mas o que mais chamou sua atenção foi o comportamento de Laila. A menina parecia cada vez mais tensa. Durante o almoço, mal tocou na comida. À tarde, quando deveria estar descansando, Kátia a encontrou no quarto, praticando os movimentos dos dedos no ar, como se estivesse tocando um piano invisível. Oi, querida, está ensaiando? Oi, dona Kátia. A vovó disse que eu preciso praticar até dormir, que não posso errar nenhuma nota no domingo. E como você está se sentindo com isso? Laila parou de mover os dedos e olhou para Kátia com os olhos cheios de preocupação. Estou com muito medo. Se eu errar na frente de todas aquelas pessoas na televisão, a vovó vai ficar muito brava comigo. Kátia se sentou na cama ao lado dela. Sabe o que eu penso? Penso que você já é corajosa só por aceitar tocar. Muitos adultos não teriam essa coragem. Mas e se eu esquecer a música? E se minhas mãos tremerem? Então você respira fundo e continua. As pessoas entendem que você é criança. E quem realmente importa vai te apoiar, não importa o que aconteça. Por um momento, Laila pareceu mais tranquila. Mas então ela sussurrou. A vovó disse que se eu estragar tudo, vou decepcionar o papai e toda a igreja. O coração de Kátia se partiu. Como alguém podia colocar tanto peso nos ombros de uma criança? Sua avó está errada, Laila. Seu papai te ama do jeito que você é, e qualquer pessoa que realmente conhece você também. Mas enquanto falava essas palavras de conforto, Kátia sabia que o domingo seria um teste de fogo para Laila. E ela tinha a terrível sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Na véspera do grande evento, a tensão na mansão era quase insuportável. Kátia havia passado o dia inteiro ajudando com os preparativos finais, mas seus pensamentos estavam constantemente voltados para Laila. A menina havia tentado tocar a música 3 vezes durante a tarde, e em todas elas, Verônica havia parado o ensaio com críticas severas. Era quase 10 da noite quando Kátia terminou de organizar a cozinha. Ela deveria ter ido embora há 1 hora, mas queria ter certeza de que tudo estava pronto para o dia seguinte. Enquanto guardava os últimos utensílios, ouviu passos pesados descendo as escadas. Era Arthur vestindo um roupão. Ele parecia cansado, mas satisfeito. Kátia! Você ainda está aqui? Oi, pastor Arthur. Estava só terminando de organizar tudo para amanhã. Você não precisava ter ficado até tão tarde, mas agradeço muito pela dedicação. Arthur se serviu de um copo de água e se sentou no banquinho da cozinha. Estou nervoso com amanhã. Nunca organizamos algo dessa magnitude. Vai dar tudo certo, pastor. O senhor preparou tudo com muito carinho. Espero que sim. E Laila, coitadinha da minha filha, ela está tão nervosa. Tentei conversar com ela mais cedo, como você sugeriu, mas ela mal conseguiu falar comigo. Kátia hesitou antes de responder. Pastor, posso ser sincera com o senhor? Claro, Kátia, sempre. Acho que a Laila está com medo de decepcionar. Talvez ela esteja sentindo muita pressão. Arthur suspirou fundo. Eu sei. Minha mãe pode ser um pouco exigente às vezes, mas ela quer apenas o melhor para Laila. Tenho certeza disso, mas a Laila é uma criança sensível e amanhã vai ser um dia muito importante. Você tem razão. Vou subir e conversar com ela agora. Deixar claro que não importa o que aconteça, eu sempre vou estar orgulhoso dela. Arthur terminou de beber a água e se levantou. Obrigado, Kátia. Você sempre tem a sabedoria certa na hora certa. Ele subiu as escadas e Kátia finalmente se preparou para ir embora. Mas quando estava pegando sua bolsa, ouviu vozes vindas do andar de cima. Uma delas era a voz severa de Verônica. Curiosa e preocupada, ela subiu silenciosamente alguns degraus até conseguir ouvir melhor. Laila, preciso falar com você sobre amanhã. A voz de Verônica vinha do quarto da menina.
Sim, vovó. Quero que você entenda uma coisa muito importante. Amanhã não é um dia qualquer. Amanhã os olhos de pessoas muito influentes estarão sobre nossa família. Kátia se aproximou mais, escondendo-se na sombra do corredor. Eu entendo, vovó. Não, você não entende. Se entendesse, não teria tocado tão mal durante os ensaios desta semana. Houve um silêncio doloroso. Laila, sua condição já é uma complicação para nossa família. Todos vão olhar para você e ver uma menina que não consegue nem andar direito. Kátia tapou a boca com a mão, chocada com a crueldade das palavras. Mas eu tento, vovó. Eu tento fazer tudo direito. Tentar não é suficiente. Amanhã todas as câmeras estarão voltadas para nós. Jornalistas, políticos, empresários, pessoas que podem ajudar ou destruir a carreira do seu pai. A voz de Verônica ficou ainda mais fria. Se você cometer um erro, se tropeçar, se chamar atenção para sua deficiência de qualquer forma, você não vai estar apenas se envergonhando, vai estar destruindo anos de trabalho do seu pai. Eu não quero destruir nada, vovó. Eu amo o papai. Então, prove isso. Amanhã você vai tocar perfeitamente, vai sorrir, vai agir como uma menina normal. E se sentir que não consegue, se sentir que vai nos envergonhar... Verônica fez uma pausa dramática. É melhor que você seja invisível. É melhor que ninguém note sua presença do que todos notarem suas limitações. Kátia podia ouvir Laila começando a chorar baixinho. Pare de chorar. Lágrimas são sinais de fraqueza, e amanhã não podemos nos dar ao luxo de mostrar fraqueza. Desculpa, vovó. Eu vou conseguir. Eu prometo. Você tem que conseguir. Porque se não conseguir, se nos decepcionar na frente de toda aquela gente importante, bem, aí vamos ter que repensar algumas coisas sobre seu lugar nesta família. O sangue de Kátia gelou. Era uma ameaça velada, mas uma ameaça real. Verônica estava basicamente dizendo que se Laila falhasse, haveria consequências sérias. Eu não vou decepcionar, vovó, eu juro. Ótimo. Agora vá dormir. E nem pense em ficar acordada se preocupando. Quero que você esteja descansada amanhã. Kátia ouviu o som dos passos de Verônica se aproximando da porta e rapidamente desceu as escadas, fingindo que estava saindo naquele momento. Kátia, você ainda está aqui? Verônica apareceu no topo da escada. Acabei de terminar tudo, dona Verônica. Estava indo embora agora. Ótimo. Amanhã quero você aqui às 6 da manhã. Tudo tem que estar impecável. Claro, senhora. Boa noite. Kátia saiu da mansão com o coração pesado. Durante todo o trajeto de ônibus até sua casa, não conseguiu parar de pensar na conversa que havia escutado. Como Verônica podia ameaçar uma criança daquela forma? Como podia transformar uma apresentação musical em uma questão de sobrevivência emocional? Ela pensou em Arthur, que claramente não tinha ideia da pressão que sua mãe estava colocando sobre Laila. Ele era um homem bom, mas estava cego para o abuso emocional que acontecia bem debaixo do seu nariz. Naquela noite, Kátia mal conseguiu dormir. Ela sabia que o domingo seria um dia decisivo. Laila era uma criança sensível, nervosa, tentando lidar com uma condição médica e ao mesmo tempo satisfazer uma avó impossível de agradar. O pior de tudo era que Kátia se sentia completamente impotente. Ela era apenas a faxineira. Como poderia proteger Laila sem perder o emprego? Como poderia confrontar Verônica sem causar ainda mais problemas para a menina? Mas uma coisa era certa. Ela não ficaria parada se visse Laila sendo humilhada. Não importava as consequências. Algumas coisas eram mais importantes do que manter um emprego. Ela havia falhado em proteger seu irmão 20 anos atrás. Não falharia em proteger Laila agora. Enquanto finalmente pegava no sono, Kátia fez uma promessa silenciosa para si mesma. Acontecesse o que acontecesse no dia seguinte, ela estaria lá para proteger Laila. O domingo amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem. Kátia chegou à mansão exatamente às 6 da manhã, como Verônica havia solicitado.
O portão principal já estava ornamentado com faixas douradas e flores brancas, e 2 seguranças particulares faziam a ronda da propriedade. Ela entrou pela porta dos fundos e encontrou a cozinha em movimento frenético. Uma equipe de buffet já estava trabalhando, preparando canapés e arranjos para o evento. O cheiro de café fresco e doces caseiros encheu suas narinas. "Kátia, que bom que você chegou!" Era Mariana, a coordenadora do evento, uma mulher elegante de 40 anos que Arthur havia contratado especialmente para essa ocasião. "Preciso que você se concentre no salão principal. As câmeras da televisão chegam em 2 horas. "Claro, vou começar agora mesmo." Kátia pegou seus materiais de limpeza e se dirigiu ao salão. O ambiente estava completamente transformado. Cadeiras douradas estavam dispostas em fileiras perfeitas. Um palco pequeno havia sido montado ao fundo e o piano de cauda estava posicionado estrategicamente para as filmagens. Ela começou a trabalhar metodicamente, limpando cada superfície, ajustando cada detalhe. Mas seus pensamentos estavam no andar de cima, onde Laila provavelmente estava acordando para o que seria o dia mais difícil de sua jovem vida. Por volta das 8 da manhã, enquanto lustrava o piano, Kátia ouviu passos descendo as escadas. Era Arthur, já vestido com seu melhor terno preto, mas com uma expressão preocupada no rosto. "Bom dia, Kátia. Como está ficando tudo?" "Bom dia, pastor Arthur. Está ficando lindo. O senhor deve estar muito orgulhoso." "Estou, mas também nervoso. É muita responsabilidade." Ele olhou ao redor do salão, verificando os últimos detalhes. "Kátia, você viu a Laila esta manhã?" "Ainda não, pastor. Por quê?" Arthur suspirou. "Ela não desceu para tomar café da manhã. Quando fui ao quarto dela, estava trancada por dentro. Disse que está bem, mas o senhor sente que ela não está bem." "Exato. Minha mãe diz que é normal, que todos ficam nervosos antes de uma apresentação importante. Mas eu conheço minha filha. Ela parece assustada." Kátia hesitou. Ela sabia exatamente por que Laila estava assustada, mas não podia contar para Arthur sobre a conversa que havia escutado na noite anterior. Por volta das 9 horas, os primeiros fornecedores começaram a chegar. Floristas, técnicos de som, equipe de filmagem. A mansão se transformou em um formigueiro organizado. Kátia observava tudo de longe, terminando os últimos detalhes da limpeza. Foi quando viu Verônica descendo as escadas majestosamente. Ela estava impecável, cabelos perfeitamente arrumados, joias discretas mas caras. A imagem da matriarca perfeita. "Mariana!" chamou Verônica, dirigindo-se à coordenadora. "Quero revisar a ordem dos eventos mais uma vez." Kátia fingiu estar concentrada em limpar um lustre próximo, mas prestava atenção na conversa. "Claro, dona Verônica. Temos a abertura com o pastor Arthur às 10 horas. Depois, os discursos dos convidados especiais. E às 11h15, a apresentação musical da Laila." "Perfeito. E as câmeras estarão posicionadas onde exatamente?" 3 ângulos diferentes. Uma câmera principal focada no palco, uma lateral para captar a reação do público e uma móvel para tomadas gerais. "Ótimo. Quero que fique registrado cada momento desta celebração." Kátia sentiu um arrepio. Cada momento incluía a apresentação de Laila, que seria transmitida ao vivo para toda a cidade. Por volta das 9h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Kátia reconheceu alguns rostos da televisão, políticos famosos, empresários influentes, pessoas que ela só via nas páginas sociais dos jornais. Todos vestidos impecavelmente, conversando em grupos pequenos, admirando a decoração. O salão começou a se encher rapidamente. Kátia terminou seu trabalho e se retirou para a cozinha, de onde podia observar tudo através da porta entreaberta. Às 10 horas em ponto, Arthur subiu ao pequeno palco. O murmúrio da conversa cessou imediatamente e as câmeras se voltaram para ele. Sua voz ecoou clara e emocionada pelo sistema de som. "Queridos irmãos, amigos e convidados especiais,
Seja bem-vindos a esta celebração histórica dos 25 anos de nossa igreja. Enquanto Arthur falava, Kátia viu Laila descendo as escadas lentamente. A menina estava vestida com uma blusa clara e uma saia azul. Seus cabelos loiros escovados de forma elegante. Mas mesmo de longe, Kátia podia ver que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava as muletas. Verônica imediatamente se aproximou da neta, sussurrando algo em seu ouvido. Laila concordou rapidamente e tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. E agora, a voz de Arthur continuava. Gostaria de apresentar alguns dos nossos convidados especiais, pessoas que têm sido fundamentais para o crescimento da nossa comunidade. Um por um, políticos e empresários subiram ao palco, fazendo discursos curtos sobre a importância da igreja na sociedade. A cada discurso, Kátia notava Laila ficando mais pálida, mais nervosa. Verônica não saía do lado da neta, mas em vez de tranquilizá-la, parecia estar constantemente corrigindo sua postura, ajustando seu vestido, sussurrando instruções em seu ouvido. Às 11 horas, Arthur retornou ao palco. E agora, para o momento especial que todos estávamos esperando, minha filha Laila vai nos presentear com uma apresentação musical. Os aplausos encheram o salão. As câmeras se reposicionaram, focando no piano. Laila se levantou lentamente de sua cadeira, pegou suas muletas e começou a caminhar em direção ao palco. Kátia sentiu seu coração acelerar. Este era o momento que ela temia desde a noite anterior. Laila parecia minúscula no centro de toda aquela atenção. Com centenas de olhos fixos nela, câmeras transmitindo sua imagem ao vivo para milhares de pessoas. A menina subiu os 3 degraus do palco com cuidado, apoiando-se nas muletas. Quando chegou ao piano, ela encostou as muletas na lateral do instrumento e se sentou no banco. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo o pessoal da cozinha havia parado de trabalhar para assistir. Laila posicionou suas mãos sobre as teclas, respirou fundo e olhou brevemente na direção de sua avó. Verônica estava sentada na primeira fileira, com uma expressão severa, os olhos fixos na neta. Foi nesse momento que Kátia viu algo que a deixou ainda mais preocupada. As mãos de Laila estavam tremendo visivelmente. A menina estava claramente aterrorizada. A música começou suavemente. Era uma peça clássica, delicada e bonita. Por alguns segundos, tudo pareceu perfeito. Laila tocava com precisão, sua concentração total nas notas. O público parecia hipnotizado. Muitos gravavam com seus celulares. As câmeras capturavam cada movimento dos dedos pequenos de Laila sobre as teclas. A apresentação estava chegando ao fim. Faltavam apenas alguns compassos. Laila havia conseguido tocar quase toda a música sem erros. Talvez, pensou Kátia, tudo terminasse bem. Mas foi exatamente nesse momento de esperança que tudo começou a desmoronar. A música estava quase no final quando aconteceu. Laila, concentrada nas últimas notas da apresentação, tentou se ajustar melhor no banco do piano. Era um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para desestabilizar uma de suas muletas que estava apoiada na lateral do instrumento. A muleta de metal escorregou e caiu. O som foi enorme, no silêncio absoluto do salão. O impacto do metal contra o piso de mármore ecoou como um trovão, interrompendo brutalmente a melodia delicada que preenchia o ambiente. Laila parou de tocar imediatamente. Suas mãos se afastaram das teclas como se elas estivessem queimando. O rosto da menina era puro horror enquanto ela olhava para a muleta caída. 200 cabeças se viraram em sua direção. Centenas de olhos fixos nela. As câmeras de televisão capturando cada segundo de sua humilhação. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Kátia sentiu seu estômago revirar. Este era exatamente o pesadelo que ela temia que acontecesse.
Laila olhou desesperadamente para a plateia, depois para a muleta no chão, depois para seu pai no canto do palco. Suas bochechas estavam vermelhas de vergonha e ela claramente não sabia o que fazer. Foi então que Verônica se levantou de sua cadeira na primeira fileira. Com passos determinados e um sorriso forçado no rosto, ela subiu ao palco. Para o público, parecia que uma avó carinhosa estava vindo ajudar sua neta em um momento constrangedor. Mas Kátia podia ver a fúria gelada nos olhos de Verônica. "Com licença", disse Verônica ao microfone, sua voz doce como mel, mas com uma frieza que só quem a conhecia bem podia perceber. Pequenos acidentes acontecem, não é mesmo? Algumas pessoas na plateia riram nervosas. Arthur, do lado do palco, parecia aliviado que sua mãe estivesse resolvendo a situação. Verônica se abaixou para pegar a muleta, mas ao fazê-lo, ficou próxima o suficiente de Laila para sussurrar algo que só ela podia ouvir. Kátia, observando atentamente da cozinha, viu os lábios de Verônica se moverem, viu a expressão no rosto de Laila mudar de vergonha para terror absoluto. "Continue tocando", disse Verônica em voz alta, sorrindo para as câmeras enquanto reposicionava a muleta. "Minha neta é uma artista dedicada. Um pequeno tropeço não vai impedi-la de nos dar este presente musical." Mas o que ela havia sussurrado no ouvido de Laila era completamente diferente. "Eu não disse para você não ser um estorvo desajeitado? Agora você nos envergonhou na frente de todo mundo." Laila tentou retomar a música, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia acertar as teclas. As notas saíam tortas, hesitantes. O que deveria ser uma melodia fluida se transformou em uma sequência dolorosa de erros. Verônica continuou em pé ao lado do piano, mantendo seu sorriso público, mas seus olhos lançavam olhares de advertência mortal para a neta. A cada erro musical, Laila ficava mais desesperada. "Respire fundo, querida", disse Verônica alto o suficiente para o microfone captar, mas sussurrou novamente. "Você está destruindo tudo, exatamente como eu sabia que faria." As lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Laila, mas ela tentou continuar tocando. A música estava irreconhecível agora, uma sombra distorcida do que deveria ser. Arthur, percebendo que algo estava errado, começou a se mover em direção ao palco. Mas Verônica o impediu com um gesto sutil da mão, como se dissesse: "Deixe comigo, eu resolvo isso." Na plateia, as pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. Alguns sussurravam entre si. As câmeras continuavam filmando, capturando cada momento da crescente agonia de Laila. "Talvez seja melhor", começou a dizer uma voz na plateia, mas foi imediatamente silenciada por olhares reprovadores. Verônica se inclinou mais uma vez sobre Laila, fingindo ajustar a partitura, mas sussurrando veneno puro. "Pare de chorar agora mesmo. Você já fez estrago suficiente. Termine esta música ou você vai pagar por isso depois." Laila tentou enxugar as lágrimas rapidamente, mas elas continuavam caindo. Seus dedos pequenos procuravam desesperadamente as teclas certas, mas o nervosismo havia tomado conta completamente. Foi neste momento que Kátia tomou uma decisão. Ela não podia mais ficar parada, observando uma criança ser torturada psicologicamente na frente de centenas de pessoas. Não importava que fosse apenas a faxineira. Não importava que pudesse perder o emprego. Não importava que Verônica fosse uma das mulheres mais poderosas daquela igreja. Algumas coisas eram mais importantes do que hierarquias sociais. Kátia largou o pano de limpeza que estava segurando e começou a caminhar em direção ao salão principal. Seus passos eram determinados, mas seu coração estava acelerado. Enquanto isso, no palco, a situação estava se deteriorando rapidamente. Laila havia parado de tocar completamente e estava olhando fixamente para suas mãos, as lágrimas caindo abertamente agora. "Laila!" A voz de Verônica estava ficando menos doce, mais impaciente. "Termine a música." Eu não consigo, vovó. Desculpa, eu não consigo."
A frustração de Verônica finalmente começou a vazar através de sua máscara pública. Claro que você consegue. Não seja dramática. Arthur, finalmente percebendo que sua filha estava realmente em dificuldades, começou a subir no palco. Laila, querida, está tudo... Fica aí, Arthur, ordenou Verônica com uma autoridade que ele havia aprendido a não questionar durante toda a vida. Eu estou lidando com isso. Ela se virou novamente para Laila e desta vez não se preocupou em sussurrar. Sua voz estava baixa, mas clara o suficiente para as pessoas nas primeiras fileiras ouvirem. Levante-se agora mesmo e termine o que começou. Você já nos envergonhou o suficiente. Mas, vovó, eu... Sem mas, levante-se. Verônica estendeu a mão para puxar Laila do banco do piano. Mas ao fazer isso, seus dedos se cravaram no braço fino da menina com força desnecessária. Laila deu um pequeno gemido de dor. Foi neste exato momento que Kátia chegou à entrada do salão principal. E algo dentro dela simplesmente se quebrou. 20 anos de culpa acumulada. 20 anos se sentindo impotente diante da dor de uma criança que amava. 20 anos carregando o peso de não ter protegido seu irmão. Tudo isso explodiu de uma só vez. Ela via Verônica segurando o braço de Laila com força, via o rosto contorcido de dor da menina, via as lágrimas desesperadas caindo, e de repente não era mais Laila que ela estava vendo. Era Miguel. Era seu irmão pequeno de 5 anos, caído no quintal, olhando para ela com aquela expressão de dor e confusão depois do acidente. Era ela, aos 8 anos, paralisada pelo choque, sem saber como ajudar. Era a sensação de impotência que a havia assombrado por 20 anos. Mas agora ela não era mais uma criança indefesa. Não toque nela! O grito saiu do fundo de sua alma, rasgando o silêncio do salão como um raio. 200 cabeças se viraram instantaneamente na direção da voz. As câmeras de televisão giraram, procurando a fonte do som. Kátia atravessou o salão com passos largos e determinados. Suas luvas de borracha verde ainda estavam nas mãos. Seu avental de trabalho balançava enquanto ela caminhava. Ela era uma mulher furiosa em uma missão. Como é que é? Verônica se virou, completamente chocada. Nunca em toda a sua vida alguém havia falado com ela daquele tom. Muito menos uma empregada. Kátia subiu no palco sem hesitar. Os 3 degraus pareceram não existir sob seus pés. Quando chegou ao topo, ela estava cara a cara com Verônica, que ainda segurava o braço de Laila. Eu disse para não tocar nela, repetiu Kátia, sua voz agora mais baixa, mas não menos intensa. Solte essa menina agora mesmo. O salão estava em silêncio absoluto. Arthur, do lado do palco, estava com a boca aberta, sem acreditar no que estava vendo. Os convidados pareciam hipnotizados pela cena surreal que se desenrolava na frente deles. Você perdeu a cabeça? Sussurrou Verônica, ainda segurando Laila. Você é apenas uma... Eu sei exatamente o que eu sou, interrompeu Kátia. Mas eu também sei o que você está fazendo com essa criança, e isso para agora. Verônica finalmente soltou o braço de Laila, mas se posicionou entre a faxineira e sua neta, como se estivesse protegendo a menina em vez de a machucando. Laila, venha aqui para perto de mim, disse Kátia, estendendo a mão. A menina olhou entre sua avó e Kátia, claramente confusa e assustada. As lágrimas ainda desciam por seu rosto. Ela não vai a lugar nenhum, disse Verônica, recuperando parte de sua compostura. E você? Você está demitida. Saia da minha casa imediatamente. Não, disse Kátia simplesmente. Como assim não? Não vou sair daqui até ter certeza de que Laila está bem. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam presenciando. Uma funcionária confrontando publicamente a matriarca de uma das famílias mais respeitadas da cidade. Arthur finalmente reagiu e subiu no palco. Kátia, por favor, vamos resolver isso depois. Agora não é o momento. Pastor Arthur, disse Kátia, se virando para ele, mas mantendo-se próxima de Laila.
O senhor viu como sua mãe estava tratando sua filha? Eu estava apenas corrigindo a postura dela, disse Verônica rapidamente. A menina estava fazendo um escândalo desnecessário. Escândalo? A voz de Kátia era alta. Ela é uma criança que acabou de passar pelo momento mais constrangedor da vida dela, e a senhora estava machucando ela. Eu não estava machucando ninguém. Eu estava tentando ensinar responsabilidade. Ensinando responsabilidade? Kátia riu. A senhora estava humilhando uma criança na frente de centenas de pessoas. A plateia estava completamente envolvida agora. Alguns se levantaram para ver melhor. As câmeras capturavam cada palavra, cada expressão. Kátia! A voz de Arthur estava carregada de preocupação. Por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Não, pastor, não em particular. Sua mãe escolheu humilhar Laila em público, na frente das câmeras. É aqui que isso termina. Kátia se ajoelhou na frente de Laila, ficando na altura dos olhos da menina. Querida, você está bem? Ela te machucou? Laila olhou para sua avó, depois para seu pai, depois para Kátia. A confusão em seus olhos era de partir o coração. Eu só queria tocar a música direito, sussurrou ela. E você estava tocando lindamente, disse Kátia suavemente. Até acontecer um pequeno acidente. Acidentes acontecem, Laila. Não significam que você fez algo errado. Chega, explodiu Verônica. Chega desta palhaçada. Seguranças, retirem esta mulher daqui imediatamente. 2 seguranças começaram a se mover em direção ao palco, mas Arthur levantou a mão parando-os. Esperem, disse ele, sua voz estranhamente calma. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur estava realmente olhando para sua filha, que estava claramente traumatizada. Olhando para sua mãe, que estava furiosa de uma forma que parecia desproporcional à situação. Olhando para Kátia, que havia arriscado tudo para proteger uma criança. Mãe, disse Arthur lentamente, o que exatamente você disse para Laila durante a apresentação? Eu estava tentando ajudá-la a se concentrar. Ajudando a me concentrar, dizendo que eu sou um estorvo desajeitado? A voz veio de Laila, que havia encontrado coragem para falar. Dizendo que eu estava destruindo tudo? O salão inteiro suspirou. Arthur ficou pálido. Laila, começou Verônica. A vovó disse que se eu errasse, ia ter que repensar meu lugar nesta família, continuou Laila, as palavras saindo aos soluços. Disse que eu já era uma complicação. Arthur olhou para sua mãe com uma expressão que Kátia nunca havia visto antes. Era desilusão pura. É verdade? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Verônica abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. E foi neste momento que Kátia soube que havia vencido, não porque havia humilhado Verônica, mas porque finalmente Arthur estava vendo a verdade. Venha aqui, Laila, disse Arthur, estendendo os braços para sua filha. Laila caminhou para ele, suas muletas batendo no chão do palco. Arthur a envolveu em um abraço protetor e ela finalmente desabou em lágrimas. Não de vergonha ou medo, mas de alívio. Sinto muito, minha filha, sussurrou Arthur. Sinto muito por não ter percebido antes. Kátia se levantou lentamente, observando pai e filha reunidos. Sua missão estava cumprida. Ela finalmente havia conseguido proteger uma criança quando ela mais precisava. Verônica, percebendo que havia perdido toda a autoridade, toda a dignidade, começou a descer do palco em silêncio. Mas seus olhos, quando cruzaram com os de Kátia, estavam cheios de uma fúria que jamais seria esquecida. Arthur segurou Laila contra o peito, sentindo o pequeno corpo de sua filha tremer de alívio e exaustão. Durante anos, ele havia sido cego para o que acontecia bem na frente de seus olhos. Durante anos, havia confiado cegamente em sua mãe, acreditando que ela sabia o que era melhor para Laila. Agora, com sua filha chorando em seus braços e centenas de pessoas observando, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Pai, sussurrou Laila contra seu peito. Desculpa por ter estragado tudo. Não,
disse Arthur firme, afastando a filha um pouco para olhar em seus olhos. Você não estragou nada. Nada disso foi sua culpa. Ele se virou para o microfone que ainda estava ligado. Sua voz, quando falou, ecoou clara e firme por todo o salão. Meus amigos, peço desculpas pelo constrangimento deste momento, mas às vezes é preciso que situações difíceis venham à luz para que possamos aprender e crescer como seres humanos. A plateia estava em silêncio absoluto. Minha filha Laila é uma menina corajosa e talentosa que enfrentou mais desafios em seus poucos anos de vida do que muitos de nós enfrentaremos em uma vida inteira. E hoje, em vez de ser apoiada e encorajada, ela foi pressionada além do que qualquer criança deveria suportar. Verônica, que havia chegado ao pé do palco, se virou rapidamente. Arthur, o que você está fazendo? Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, mãe. Estou protegendo minha filha. Ele olhou diretamente para Kátia, que ainda estava no palco, observando a cena com lágrimas nos olhos. Esta mulher, disse Arthur, gesticulando em direção a Kátia, teve a coragem que eu não tive. Ela viu uma criança sofrendo e agiu para protegê-la, mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego, sua segurança, tudo. Murmúrios aprovadores começaram a se espalhar pela plateia. Algumas pessoas começaram a aplaudir lentamente. Kátia, disse Arthur, se dirigindo diretamente a ela com respeito genuíno. Peço suas desculpas. Não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por todas as vezes que não percebi o que estava acontecendo. Você conhece minha filha melhor do que eu mesmo, e isso me envergonha profundamente. Kátia limpou as lágrimas dos olhos. Pastor Arthur, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ninguém deveria tratar uma criança daquela forma. Mas você foi a única que agiu. A única que teve coragem de enfrentar uma situação injusta. Hoje deveria ser uma celebração dos 25 anos de nossa igreja. Um momento de alegria e reflexão sobre nossa jornada espiritual. Mas acabou se tornando algo muito mais importante. Um momento de verdade absoluta. Ele respirou fundo antes de continuar. Nossa igreja sempre pregou sobre proteger os indefesos, sobre amar incondicionalmente, sobre aceitar as pessoas como elas são. Hoje descobri que eu não estava praticando esses valores em minha própria casa. A voz de Arthur tremeu ligeiramente, mas ele continuou. Minha filha tem uma condição médica que a faz caminhar de forma diferente. Mas essa diferença nunca diminuiu sua inteligência, sua gentileza, seu talento ou seu valor como ser humano. Se alguém nesta igreja ou em qualquer lugar não consegue ver isso, então o problema não está com ela. Os aplausos começaram devagar, mas foram crescendo até se tornarem uma ovação. Pessoas se levantavam de suas cadeiras, muitas com lágrimas nos olhos. Verônica estava parada ao lado do palco. Ela havia perdido não apenas a autoridade sobre Laila, mas também sua posição respeitada na comunidade. Mãe, disse Arthur, descendo do palco com Laila ainda em seus braços. Precisamos conversar, mas não aqui. Arthur, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Entendo que você vê a condição da Laila como algo vergonhoso. Entendo que você tem mais preocupação com nossa imagem pública do que com o bem-estar emocional da minha filha. Verônica tentou falar, mas Arthur continuou. E entendo que isso para hoje, agora. Ele se virou para Kátia, que havia descido do palco e estava parada discretamente ao lado. Kátia, você poderia nos acompanhar até em casa? Gostaria de conversar com você. Claro, pastor Arthur. Arthur pegou o microfone uma última vez. Meus amigos, peço que nos desculpem pelo final inesperado de nossa celebração. Mas às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes ele usa as situações mais improváveis para nos ensinar as lições mais importantes sobre coragem, justiça e amor verdadeiro. Ele olhou ao redor do salão, vendo rostos tocados pela emoção, pessoas que claramente haviam sido impactadas pelo que presenciaram.
Que este dia nos lembre que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua perfeição, mas em sua humanidade. E que nossa missão como comunidade de fé é proteger e amar uns aos outros, especialmente os mais vulneráveis entre nós. Os aplausos explodiram novamente, mais fortes desta vez. Muitas pessoas estavam claramente emocionadas, algumas enxugando lágrimas. Arthur saiu do salão carregando Laila, seguido por Kátia. Verônica ficou para trás, rodeada por olhares que variavam entre pena e desaprovação. No escritório particular de Arthur, longe das câmeras e dos olhares curiosos, ele finalmente colocou Laila em uma poltrona confortável e se ajoelhou na frente dela. Minha filha, preciso que você me conte tudo. Tudo o que sua avó tem dito e feito com você. Laila olhou assustada para a porta, como se esperasse que Verônica aparecesse a qualquer momento. Ela não vai entrar aqui, garantiu Arthur. É só você, eu e Dona Kátia. Você pode falar com segurança. Por alguns minutos, Laila hesitou. Depois, como uma represa que se rompe, tudo começou a sair. Meses de críticas constantes, comentários sobre sua aparência, comparações com outras crianças normais, ameaças veladas sobre seu lugar na família. Arthur ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido a cada revelação. Kátia, sentada em uma cadeira próxima, segurava as mãos de Laila quando a menina precisava de apoio para continuar. E ontem à noite, Laila finalmente chegou ao pior. Ela disse que se eu estragasse tudo hoje, ela ia ter que repensar meu lugar nesta família. Arthur fechou os olhos, respirando profundamente para controlar a raiva que crescia em seu peito. Pai, a voz de Laila era baixa e insegura. Eu realmente sou uma complicação? Eu realmente atrapalho a vida de todo mundo? Não, disse Arthur, imediatamente pegando as mãos pequenas da filha entre as suas. Você é a maior bênção da minha vida. Você me ensina sobre coragem todos os dias, sobre determinação, sobre gentileza, sobre amor incondicional. Ele olhou para Kátia. E você, Kátia, tem sido mais mãe para minha filha do que eu, pai. Você a protegeu quando eu falhei em fazer isso. Kátia balançou a cabeça. Pastor Arthur, o senhor é um pai maravilhoso. Só estava ocupado demais para ver o que estava acontecendo. Ocupado não é desculpa. Minha primeira responsabilidade é com minha filha, não com a igreja, não com a opinião pública, não com minha mãe. Arthur se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde algumas pessoas ainda estavam saindo do evento. Kátia, preciso pedir algo a você. Claro, pastor. Sei que depois do que aconteceu hoje, você pode não querer mais trabalhar aqui. Entenderia perfeitamente se quisesse procurar outro emprego. Kátia começou a protestar, mas Arthur levantou a mão. Deixe-me terminar, mas se você estiver disposta a ficar, gostaria de fazer uma proposta diferente. Ele se virou para elas. Não quero mais que você seja apenas a faxineira. Quero que você seja a acompanhante pessoal da Laila. Alguém que estará sempre por perto para apoiá-la, protegê-la, ajudá-la com o que precisar. Os olhos de Kátia se encheram de lágrimas. Pastor Arthur, é um trabalho de tempo integral, com um salário muito melhor e com uma responsabilidade muito mais importante. Cuidar da pessoa mais preciosa da minha vida. Laila olhou entre seu pai e Kátia, esperança brilhando em seus olhos pela primeira vez em meses. Dona Kátia, isso significa que você vai ficar comigo sempre? Kátia se ajoelhou na frente de Laila, segurando suas mãos. Se você quiser, querida, se você quiser, eu vou estar sempre aqui para te proteger. Eu quero, disse Laila, jogando os braços ao redor do pescoço de Kátia. Eu quero muito. Arthur observou o abraço entre as duas e sentiu seu coração se aquecer pela primeira vez em muito tempo. Finalmente, sua filha teria a proteção e o amor que merecia. E quanto à minha mãe... Arthur suspirou fundo. Pastor Arthur, disse Kátia suavemente, Dona Verônica é sua mãe. Tenho certeza de que, no fundo, ela ama a Laila. Talvez ela só precise aprender uma forma diferente de demonstrar esse amor.
Arthur sorriu triste. Você é muito generosa, Kátia. Mais generosa do que minha mãe merece depois do que fez. Mas Laila precisa da família unida, talvez com algumas conversas, com alguns limites bem claros. Limites, sim, isso é fundamental. Arthur se sentou atrás de sua mesa. Minha mãe não vai mais ficar sozinha com Laila. Não vai mais ter autoridade para criticá-la ou corrigi-la. Se ela quiser continuar fazendo parte da vida da minha filha, terá que aprender a respeitá-la. Ele olhou para Laila. E você, minha princesa, não vai mais ter que suportar comentários maldosos de ninguém. Se alguém disser algo que te machuque, você me conta imediatamente, ou conta para Dona Kátia. Prometo, pai. Ótimo. Agora, que tal se nós três fôssemos tomar um sorvete? Acho que depois de tudo o que aconteceu hoje, merecemos algo doce. Laila sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Posso pedir 2 sabores? Pode pedir quantos sabores quiser, riu Arthur. Enquanto saíam do escritório, Kátia sentiu uma sensação de completude que não experimentava há 20 anos. Finalmente, sua história de culpa e remorso estava sendo reescrita como uma história de redenção e amor. 3 meses haviam se passado desde o evento que mudou para sempre a dinâmica da família. O outono chegará a São Paulo, trazendo tardes mais frescas e um novo ritmo para a mansão nos jardins. Kátia estava sentada no jardim, observando Laila praticar piano na varanda. Mas desta vez era diferente. A menina tocava por prazer, não por obrigação. Seus dedos dançavam pelas teclas com leveza, e quando errava uma nota, simplesmente sorria e continuava. Dona Kátia, chamou Laila, parando de tocar. Escutou aquela parte? Consegui tocar sem olhar para a partitura. Ouvi sim, ficou lindo, querida. Sem a pressão constante da avó, Laila havia redescoberto sua paixão pela música. Seus professores comentavam sobre como ela estava mais participativa nas aulas, mais confiante, mais feliz. Arthur apareceu na varanda, carregando uma bandeja com suco e biscoitos. Papai, escuta isso! Laila imediatamente começou a tocar uma música nova que havia aprendido. Kátia observou Arthur ouvindo sua filha, seu rosto radiante de orgulho genuíno. Ele havia se tornado um pai mais presente, mais atento. Almoçavam juntos todos os dias. Ele ajudava com a lição de casa e, mais importante, ele realmente escutava quando Laila falava. Ficou maravilhoso, princesa. Você está se tornando uma pianista de verdade. E Dona Kátia disse que quando eu me sentir pronta, posso tocar na igreja de novo. Mas desta vez sem pressão, só por diversão. Arthur olhou para Kátia com gratidão. Dona Kátia sempre tem as melhores ideias. A mudança no relacionamento entre Arthur e Kátia também havia sido significativa. Ele não a tratava mais como funcionária, mas como parte da família. Ela participava das decisões sobre Laila, era consultada sobre atividades e compromissos e havia se tornado verdadeiramente a segunda mãe que a menina nunca tivera. Naquele momento, Verônica apareceu na varanda. Nos últimos 3 meses, ela havia passado por uma transformação dolorosa, mas necessária. Inicialmente resistente às novas regras, ela havia gradualmente percebido que sua escolha era simples: mudar ou perder a família. Boa tarde, disse ela, sua voz muito mais suave do que costumava ser. Oi, vovó, respondeu Laila, genuinamente feliz em vê-la. A relação entre elas estava sendo reconstruída lentamente. Verônica havia começado a fazer terapia, trabalhando suas próprias questões de controle e perfeccionismo. Suas conversas com Laila agora eram supervisionadas por Arthur ou Kátia, mas estavam se tornando cada vez mais naturais e carinhosas. Posso me juntar a vocês? Perguntou Verônica. Claro, mãe, sente-se aqui. Verônica se sentou cuidadosamente, como se ainda estivesse aprendendo seu lugar nesta nova dinâmica familiar. Laila, sua música estava linda. Você tem muito talento.
Obrigada, vovó. Dona Kátia diz que o importante é tocar com o coração, não só com os dedos. Verônica olhou para Kátia e pela primeira vez em meses, suas palavras foram de reconhecimento genuíno. Dona Kátia está certa. Era um progresso pequeno, mas significativo. Verônica estava aprendendo a valorizar a felicidade de Laila acima de suas próprias expectativas. Vovó, disse Laila hesitante, você quer ouvir a música nova que aprendi? Adoraria ouvir. Enquanto Laila tocava, Kátia observou a família reunida. Arthur orgulhoso de sua filha, Verônica genuinamente interessada na apresentação, Laila tocando com confiança e alegria. Era uma cena que parecia impossível apenas 3 meses atrás. Quando a música terminou, todos aplaudiram. Laila fez uma reverência dramática, rindo. Agora vou brincar no jardim, anunciou ela, pegando suas muletas e descendo os degraus da varanda com a agilidade que havia desenvolvido. Arthur a observou correr pelo gramado e se virou para Kátia. Você salvou minha filha, salvou nossa família. Pastor Arthur? Não, deixe-me falar. Quando penso no que poderia ter acontecido se você não tivesse intervindo naquele dia, se Laila tivesse continuado sofrendo em silêncio, ele balançou a cabeça, incapaz de completar o pensamento. Você me deu uma segunda chance de ser o pai que ela merece. E mais que isso, você se tornou a mãe que ela sempre precisou. Kátia sentiu lágrimas nos olhos. Ela também me salvou, pastor Arthur. Enquanto Verônica se levantava para ir embora, parou e se virou para Kátia. Obrigada, disse simplesmente. Obrigada por fazer o que eu não conseguia fazer. Colocar o bem-estar da minha neta acima de tudo. Depois que Verônica saiu, Arthur e Kátia ficaram observando Laila brincar no jardim. Sabe o que é mais incrível? Disse Arthur. É ver como ela está confiante agora, como ela sorri sem medo, como ela tenta coisas novas sem se preocupar em falhar. Crianças são resilientes quando se sentem amadas, respondeu Kátia. Elas florescem quando sabem que são aceitas do jeito que são. E adultos também, pelo que vejo. Você mudou muito também, Kátia. Está mais leve, mais feliz. Era verdade. Kátia havia encontrado seu propósito. Depois de anos se sentindo perdida, culpada e sem direção, ela finalmente sabia exatamente onde pertencia. Dona Kátia, gritou Laila do jardim. Vem brincar comigo. Já vou, respondeu ela se levantando. Pode ir, disse Arthur sorrindo. Eu cuido das coisas aqui. Enquanto Kátia descia para o jardim, ela refletiu sobre como a vida pode tomar rumos inesperados. Ela havia chegado àquela casa como uma simples faxineira, carregando o peso de um passado doloroso. Agora era parte de uma família, responsável por proteger e amar uma criança especial, e finalmente em paz consigo mesma. Dona Kátia, disse Laila quando ela se aproximou. Obrigada por ter me defendido naquele dia. Kátia ajoelhou ao lado da menina. Obrigada por ter me deixado te defender, por ter me dado a chance de fazer a coisa certa. Você sempre vai ficar comigo? Sempre, prometeu Kátia. Eu sempre vou estar aqui para te proteger. E pela primeira vez em 20 anos, Kátia fez uma promessa que sabia que poderia cumprir. Enquanto brincavam no jardim, com o sol da tarde dourado iluminando a mansão, as risadas de Laila enchiam o ar. Era o som da cura, da esperança renovada e do amor incondicional que finalmente havia encontrado seu caminho para uma família que precisava desesperadamente de uma segunda chance. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!